O tema da mensagem que Deus colocou no meu coração hoje tem tudo a ver com o que nós vamos celebrar daqui a pouco. Alguém pode ligar esse ventilador para mim, por favor? O tema é a ceia do Senhor. Nós temos muitos membros aqui novos na igreja e principalmente entre esses novos, aqueles que estão pela primeira vez numa igreja evangélica. Antes se diziam católicos ou não participavam de igreja nenhuma, enfim, e não conhecem às vezes o sentido, o significado da ceia. Inclusive, ela é tão vasta, tão extensa esse ensinamento, que na outra ceia eu vou dar sequência, quer dizer, eu vou dar continuidade à ceia. Aí sim, vai ser até mais, eu já até preguei uma vez sobre isso, aí sim, eu vou falar até mais para aqueles que já vieram de outras igrejas. E, enfim, aqui não entende. Por que aqui na igreja, essa igreja aqui, criança participa de ceia? Por que o pastor convida todo mundo para participar da ceia e não somente quem é batizado e quem é dizimista? Aqui todo mundo participa, meu Deus, isso não é heresia? Aí isso vai ficar para a próxima, não hoje. Hoje nós vamos entender por que nós ceamos, por que tem a celebração da ceia do Senhor. Quero ensinar a você ou reforçar aquilo que você já sabe. O texto base encontra-se no livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja em Corinto, ele diz assim no capítulo 11, do versículo 23 até o 26 somente, ele diz o seguinte: porque eu, disse Paulo, recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Pai, esta é a tua palavra, e a tua palavra, Senhor, ela é a mais pura verdade. E eu estou aqui no altar, Senhor, com muito temor e tremor, sendo amparado pelo Espírito Santo, porque cada vez que eu subo neste altar, e é algo que eu, na oração agora, quero confessar para toda a igreja, as pessoas me veem aqui brincando, sorrindo, feliz da vida, e eles não sabem que isso aqui é obra do Espírito Santo. Porque quando eu desço daqui, eu ainda um pouco alegre, feliz, falando com os irmãos que vêm falar comigo, porque eu me sinto bem, mas fora daqui eu vivo um drama. Todos os dias eu vivo um drama. É um drama que só eu e o Senhor conhecemos. Só eu e o Senhor sabemos do drama que eu tenho passado. E é o Senhor que tem me sustentado. Não é mole, Senhor. E eu quero te louvar e te agradecer aqui no altar, perante os anjos do Senhor que aqui se encontram, e perante toda a igreja aqui reunida hoje, aqui, aproximadamente 250 pessoas aqui no recinto no dia da ceia, mais aqueles que nos assistem pela internet, em casa, que eu vivo um drama, como talvez muitos aqui estejam vivendo, talvez como muitos que nos assistem estejam atravessando, dramas semelhantes ao meu, ou outros diferentes, talvez dramas piores do que eu estou passando. Mas o que importa é que o Senhor tem nos sustentado. Você tem que acreditar nisso. E que isso vai passar. Isso vai passar. Isso vai passar para a glória de Deus. Por isso, Pai, eu te peço que na noite de hoje, uma noite tão importante de celebração da ceia, ou seja, o memorial daquilo que tu fizeste, possa ser algo também curador, renovador, transformador, como de fato é proposto o teu sacrifício para isso foi. Obrigado, Pai, pelo teu amor e por estar velando por mim e pela minha família, os meus filhos, a minha sogra, as minhas cunhadas, os meus sobrinhos. O Senhor tem cuidado da minha casa. Obrigado, Jesus. E eu declaro, como eu já disse anteriormente, um culto abençoado, com sinais, prodígios e maravilhas, em nome de Jesus.
que a igreja do Senhor diga amém. Hoje, exatamente hoje, domingo, 7 de setembro do ano de 2025, é o ano onde todo o povo brasileiro celebra a independência do Brasil, a independência de Portugal. Eu não sei se você sabe, mas a ceia do Senhor, toda vez que nós a celebramos, também é uma independência que nós celebramos. E talvez muitos não sabem disso. O Brasil celebra a independência de Portugal, que ia ficar livre. E nós celebramos o quê? A nossa independência do inferno e também do pecado. Nós rompemos com o inferno, rompemos com o diabo, através do grito de independência dado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, aproximadamente 2000 anos atrás, quando o brado foi: Pai, está consumado. O Dom Pedro I disse: independência ou morte, mas Jesus disse: Pai, está consumado. E ali estava consumando a nossa independência. Não estamos mais ligados ao inferno. Rompemos, acabou. O inferno é para lá, o pecado é para lá, o diabo para lá, porque agora nós pertencemos ao Senhor Jesus. Eu posso ouvir um amém? Existem na Bíblia Sagrada duas ordenanças que o Senhor Jesus, falando do novo pacto, da nova aliança, que o Senhor Jesus, ele determinou para a igreja. Duas ordenanças. Uma é o batismo, que nós devemos nos batizar. Todo aquele que confessa o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, não que o batismo salva, o batismo não salva, porque senão o ladrão da cruz ele não seria salvo, porque não deu tempo, ele se arrependeu, ele se converteu naquele momento que ele estava morrendo, o ladrão da direita, no momento que ele confessava Jesus como Senhor, e Jesus olhou e falou: hoje mesmo comigo estarás no paraíso. Mas há uma ordem de Deus: celebrem o batismo, celebrem. E a outra ordenança é a ceia, exatamente que nós vamos realizar daqui a pouco. Então são duas ordenanças dadas pelo Senhor Jesus para a sua igreja. E é sobre a ceia que nós vamos estudar hoje. Primeiro ponto, eu vou ler apenas 4 pontos, que na realidade serão 4 perguntas que a Bíblia, a palavra do Senhor dentro desse texto, estará nos respondendo. Primeiro, o que é ceia? O versículo 23, ele diz assim na Bíblia, botei aquele LH ali em cima, quer dizer linguagem de hoje, a Bíblia na linguagem de hoje. Porque eu, disse Paulo, recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês. A ceia, o que é a ceia, nada mais é do que, como nós vimos anteriormente, uma ordem do Senhor para que nós ensinemos esse ensinamento a todos vocês. Não podemos deixar de cumprir, nós temos que cumprir, até porque o segundo ponto é obrigação nossa realizarmos a ceia. Será que isso é obrigação? Porque hoje a gente vê tantas igrejas hereges, e quando eu falo igreja, eu não estou me referindo às igrejas conhecidas, como Batista, Presbiteriana, Assembleia, e todas essas igrejas. Eu estou falando de umas que estão surgindo agora, recentemente, aonde é contra a ceia, aonde é contra o batismo, aonde diz que o diabo não existe mais, que o pecado, você pode beber, você pode fumar, porque é carne não tem mais nada, que o pecado e o diabo não existe, o inferno não existe. São aberrações. Essas igrejas pregam contra, mas nós precisamos entender o seguinte: é obrigação. O versículo 24 diz: disse Jesus, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. A palavra fazer isto é uma expressão verbal que está no imperativo, ou seja, é uma ordem expressa, não é um pedido, não é algo que se diz assim, se você puder, faça, porque seria bom. Não, é uma ordem expressa de Jesus: fazei isto. Quem tira a ceia da igreja está indo contra a palavra de Deus, está em desobediência ao que Jesus está nos dizendo no versículo 24. Fazei isto.
Por quê? Vocês vão fazer em memória de mim, em memória do que eu fiz, em memória do que eu realizei por vocês na cruz do Calvário. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Terceiro ponto, qual é o objetivo da ceia? Ou seja, por que nós celebramos a ceia? Qual é o objetivo? O versículo 25 diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto, mais uma vez, imperativo, todas as vezes que o beberdes. Fazer isto em memória de mim. Então isso aqui é um memorial. É algo que nos transporta, sabe, lá para o passado, para lembrar algo. Tanto é que eu pesquisei no dicionário para que você possa entender melhor o significado da palavra memorial. E memorial quer dizer isso aqui. Um memorial pode ser um objeto tanto físico como uma estátua ou fonte que serve para recordar um evento ou pessoa. Por exemplo, eu quando militar no Exército, nós temos aqui o irmão ali, subtenente do Exército, ele sabe do que eu estou falando. Eu servi em 3 quartéis. Eu servi que hoje não existe mais, na Companhia de Comando da 1ª Região Militar, que ficava lá na Ilha Bom Jesus, lá na Ilha do Fundão. Depois eu fui transferido para o Arquivo do Exército, que é exatamente aquele prédio grande que tem ali na Central do Brasil, ao lado da Central do Brasil de trem. E dali eu fui para o Amazonas, onde eu servi no 52 Batalhão de Infantaria de Selva. Mas eu quero falar ali no QG, chamado QG, Quartel-General, que é ali na Central do Brasil. Ali na frente tem um homem, não sei se vocês sabem, montado uma estátua, onde tem a estátua de um cavalo e um homem montado nela. Quem já viu isso ali na Presidente Vargas? Quem é? Aquilo ali é o Duque de Caxias. O Duque de Caxias, os restos mortais, eu ia lá de vez em quando, é o Panteão, ficam os restos mortais de Duque de Caxias, para exatamente celebrar o que ele fez. Então, memorial pode ser uma estátua. Eu olhei para ali, está lá o cavalo, o Duque de Caxias, a estátua, então você lembra do que o Duque de Caxias fez, amém? Mas continuando, ou um documento escrito que narra a vida, e eu quero falar de um documento escrito, que narra a vida e trajetória de alguém conhecido como memória, que é a Bíblia Sagrada, que narra a história de alguém, não menos do que, entre todos os outros, entre tantos, do nosso Senhor Jesus Cristo e o que Ele fez por nós. Então, é um memorial. Nós estamos aqui realizando um memorial daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E neste caso da ceia, como eu falei, estamos celebrando que alguém, quem é esse alguém? Deus, diga comigo, Deus. Diga comigo de novo, Deus. Ele fez por nós aproximadamente 2000 anos atrás. Na realidade, se você ler a Bíblia a fundo, ela diz que Jesus Cristo foi morto antes da fundação do mundo, apenas executado há 2000 anos atrás. Quando Deus, na sua infinita misericórdia, Ele envia o seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. Em Romanos 5,8, a palavra do Senhor diz assim: Deus, no entanto, mostrou seu grande amor por nós, enviando o Filho dele, e por sinal o único Filho, Cristo, para morrer por nós, enquanto ainda éramos o quê? Pecadores. Então nós vamos celebrar isso. É isso que está nos trazendo à memória agora. Que Deus, na sua infinita bondade, misericórdia, Ele pega o seu Filho e fala: vai lá morrer por aquele povo. Vai morrer pelo meu povo. Porque eles estão debaixo de um jugo de escravidão chamado pecado. Eles estão mortos em delitos e pecados. Não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não tem problema, mas vai lá e morra por eles. Vai lá e paga o escrito de dívida. Então nós estamos exatamente lembrando disso. E tanto é que um dos versículos mais conhecidos pelo povo de Deus, que é João 3,16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual o objetivo? Eu já até antecipei aqui, que Deus envia Jesus, e nós estamos celebrando, trazendo a memória,
Mateus 1, 21, a palavra do Senhor diz assim, o anjo do Senhor falando para Maria, mãe de Jesus, ela, Maria, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Por qual motivo? Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. E nesses 3 próximos benefícios que nós vamos ler agora, em Colossenses 1, 13 e 14, aqui vai falar exatamente os benefícios que nos foi dado através da morte de Jesus enviado por Deus a nosso favor. Diz assim, Colossenses 1, 13 e 14. Ele, Deus, Ele nos libertou do império das trevas. Primeiro ponto, Jesus veio para nos salvar. Primeiro salvamento que Ele realizou. Ele nos libertou do império das trevas. Nós estávamos presos atrás de uma grade e com a chave passada na porta da cela. E essa chave estava na mão de Satanás. Nós estávamos condenados ali a morrermos eternamente, sofrermos eternamente, mas Jesus morreu por nós. A Bíblia diz que Ele desceu ao inferno e Ele foi no diabo e Ele falou assim, cara, você perdeu. Dá a chave aqui da prisão, aqui do meu povo, aqui da cadeia. E ele entregou, porque não tinha o que fazer diferente. Jesus pega, ele abre a chave, quer dizer, com a chave ele abre a porta da cela, do inferno, e ele diz para mim, para você e para todos que são de Deus, saiam, vocês estão livres. E agora, nós vamos para onde, Jesus? O Senhor nos libertou, nós vamos ficar vagando? Não. Segundo benefício, Ele nos libertou do império das trevas e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não, vocês vão sair do inferno agora e vocês agora vão para o meu reino. Irmão, você sabe o que é isso? Você entende o que é que você está celebrando hoje? A tua saída do inferno e a tua entrada no reino de Deus. Você é de Deus, não aceite a acusação do diabo. Não deixe o diabo acusar você, botar o dedo na sua cara. Diz assim, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado, porque é a mais pura realidade. Hoje você é salvo, mas ainda temos um terceiro benefício, 14, em quem temos a plena redenção, plena, total, absoluta redenção por meio do seu sangue, do sangue de Jesus. Isto é, o perdão de alguns pecados, dos pecados passados, presentes, não, o perdão de todos os pecados. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu posso ouvir glória a Deus. Irmãos, não aceite, você está sem ruga, sem mancha, sem mácula, perfeito, adornado, ataviado, você já está pronto para morar no céu, não por mérito próprio, não por mérito humano, mas pelo mérito de Deus, no seu infinito amor e graça, ter pego o seu filho e é enviado para morrer por nós, e ele ir lá e nos libertar. Hoje eu sou livre, você é livre, dê um grito de vitória, Pai, está consumado! Irmão, por que você está aqui? Para pensar. Por que você saiu da sua casa? Tem gente que veio de longe, pastor Amilcar veio de Irajá, o irmão Frank mora lá em Gramacho, veio de Gramacho, pastor Henrique mora lá perto de Cabo Sul, a pastora Eliane está aqui. Por que eles vêm aqui para esse lugar? Não é porque o pastor Valdir é bonito, embora eu seja. Não é porque o pastor Valdir é elegante, embora eu também seja. Não é por causa disso, irmão. É pela palavra. É por essa verdade. Essa verdade é que atrai. Você é atraído pela palavra de Deus, que sai do altar da igreja. Porque essa palavra conforta. Essa palavra nos fortifica. Essa palavra, ela nos levanta quando nós estamos caídos. É a palavra, é o Senhor, é o Logos que se transforma em rema. É a palavra que vivifica os mortos, irmãos. É você saber que hoje você não tem pecado porque Jesus pagou. Em Efésios 2:8 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus,
para que você não se glorie naquele dia. Ninguém vai se gloriar, porque a salvação para nós é gratuita, mas para Ele custou muito. E Ele olha hoje, Deus olha para nós, não vê mais pecadores, porque entre nós e Deus tem o sacrifício, o sangue de Jesus, e Ele nos olha e nos vê sem pecado algum, sem mancha alguma, porque Jesus nos purificou. Pastor, eu posso pecar? Pode, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você tem o livre escolha de pecar, mas saiba que esse Deus, que mesmo tirando o pecado de você, Ele te ama como Pai. Eu vou repetir, Ele te ama como Pai. Mais uma vez, Ele te ama como Pai. E o verdadeiro Pai como age? Ele disciplina, Ele corrige, Ele açoita quem? O bastardo? Não, a todo filho que ama e que quer bem. Ele está nos disciplinando para nos trazer de volta a razão de que o pecado não terá mais domínio sobre nós. Não terá mais domínio sobre nós, porque alguém morreu e derramou sangue sobre as nossas vidas. Diga glória a Deus! E ainda recebemos um outro benefício. Mais um, pastor, mais um. E se eu fosse contar todos, nós viraríamos a noite aqui. Em 1 Coríntios mesmo, no capítulo 11, versículo 25, diz assim, ó. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Por que o vermelho? Porque eu quero destacar a nova aliança. Tinha uma aliança, se é nova, porque tinha uma antiga. Posso ouvir um amém? E a antiga aliança é a chamada do velho pacto, é a chamada do Velho Testamento, que foi feito através de sangue de animais, do bode, que era sacrificado para pagar os nossos pecados. Todo mundo que pecava tinha que, de tempo em tempo, levar até o sacerdote para poder aspergir o sangue, para poder purificar o nosso pecado. Mas Jesus, o grande sumo sacerdote, Ele morreu uma única vez para nos salvar, para nos redimir dos nossos pecados. E Deus, em Cristo Jesus, Ele fez uma aliança conosco no novo pacto. Porque Deus, como diz a letra da música, e quando essa música, ela canta essa letra, é porque ela é real, é bíblica. Deus de aliança, Deus de promessas, Ele é um Deus de aliança. Ele fez aliança com Noé. Ele fez uma aliança com Abraão, com Jacó. Ele fez uma aliança com Moisés. E agora, no nosso tempo da graça de Deus, Jesus Cristo fez uma aliança conosco através do seu sangue. O sangue de Jesus, que representa a uva que nós vamos beber ali, o vinho, como queira, ela é exatamente para nós lembrarmos que o sangue de Jesus, Ele fez uma aliança nos purificando de todo o pecado. Diga glória a Deus por isso. Aliança é pacto. Aliança é um acordo, é um compromisso solene entre Deus e os seres humanos. Um pacto. Quem lembra aí dos pactos que muitos na época medieval faziam? Cortava-se o dedo de um, cortava o dedo do outro, sangue. Às vezes era pacto de amor, pacto de amizade, pacto com Satanás. Porque fazem aliança com Satanás também. Aí juntavam os dedos de sangue cortados um com o outro. E no casamento, ontem até comentei isso, no casamento da irmã e do irmão que eu celebrei ontem, quando na hora de colocar aliança no dedo, eu falei que isso aqui é o quê? É uma aliança que vocês estão fazendo, é um pacto de amor e fidelidade de um para com o outro. E Deus em Cristo Jesus, Deus que não pode mentir, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa, Ele fez uma aliança conosco através de Jesus, e a aliança não pode ser quebrada. Não pode. E qual é a aliança? De que nós estaríamos com Ele naquele grande dia. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ele disse, ninguém vem a mim se o Pai não enviar. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora, fora, fora. Meu irmão, isso é um pacto de aliança de melhores e superiores promessas. Você está salvo, irmãos? Você poderia demonstrar pelo menos alegria em nome de Jesus. As pessoas na encruzilhada celebram,
na virada do ano, fica dando 7 pulinhos nas ondas lá, celebrando não sei o quê, Iemanjá, a pomba que gira, o Exu que é caveira, o Zé que é pilantra, irmão. E aqui a gente não celebra Jesus, a gente não salabachura e canta alabachá, irmão. Quem tem motivos para celebrar e muito é o cristão. Está aqui, ó. Isso aqui não é para embriagar, isso aqui não é para matar fome, tanto é que é pouquinho, é pequenininho, é só para lembrar. O pão me faz lembrar. Não é como diz aí, infelizmente, nossos irmãos católicos, que acha que transforma na carne humana mesmo, quer dizer, na carne de Jesus. Não, não. É lembrança. Caramba, esse pão está me lembrando a carne de Jesus chicoteada, a carne de Jesus coroa de espinho, a carne de Jesus furado com uma lança por causa de mim. Aí você come e diz, oh, glória a Deus, obrigado, Senhor. Aí depois vem um suco de uva ou vinho, aí você bebe antes, você olha e diz, Senhor, obrigado porque o seu sangue foi derramado. O Senhor derramou o sangue para me purificar, para me redimir, para pagar os meus erros, os meus pecados. É isso que nós vamos celebrar daqui a pouco, igreja do Senhor, diga aleluia. Quarto e último ponto. Eu deixei ele para o final. Eu vou até pedir o Jailson. O Jailson está aí, não? Tá, pedi o Jailson para ele me acompanhar aqui no teclado nesse último ponto. Só o Jailson, não é o Ministério de Louvor ainda não. Eu deixei ele para o final de propósito. Antes dos versículos que eu comecei a ler, antes, o versículo 18 que eu não li, ele fala algo muito importante para nós aqui nessa noite. Prestem muita atenção. É o versículo 18. E vamos ler também ele na versão linguagem de hoje. A Bíblia, na versão linguagem de hoje, que diz assim, capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 18. Por quê? Antes de tudo, disse Paulo, eu estou informado. A notícia chegou até Paulo, irmãos. Muitas vezes a notícia chega até a mim, aqui na igreja. É fofoca? Você pode interpretar como você quiser, mas eu acredito que o Espírito Santo permite que o líder fique sabendo de coisas que acontecem no meio do povo de Deus, no meio da igreja, no meio de uma comunidade, enfim, no meio da família, o chefe de família, o pai, a mãe. Deus permite, irmão. E aqui Paulo está dizendo que, antes de tudo, eu estou informado a ver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. Na igreja de Corinto está dizendo que eles se reuniam, mas entre eles havia divisões. Paulo até em outro momento ele diz assim, uns dizem ser de Paulo, outros dizem ser de Apolo, outros dizem ser de Pedro. Ei, que você não é de Paulo, não é de Apolo, não é de Pedro, nós somos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E lá naquela época já acontecia isso. Será que hoje não acontece entre nós? Eu acho que aqui não. Deve ser na igreja dos outros irmãos que eu conheço aqui, dos meus amigos. Eu não vou nem citar os nomes. Não é lá que acontece isso. Aqui não tem isso não. É haver entre vós divisões quando vocês se reúnem na igreja. E eu... O pior é que a frase final, Paulo está dizendo assim, pastor Eliane. E eu, em parte... o creio. Eu acredito que esteja acontecendo isso mesmo. Nós somos seres humanos, irmãos. Existe ainda, por mais que os nossos pecados foram pagos na cruz do Calvário, mas essa natureza pecaminosa ainda permanece em nós. Ainda permanece. E ali Paulo está falando isso no 18 para chegar na ceia. Ele está dizendo, gente, nós vamos cear. E a nossa comunhão, a ceia, também é um momento de comunhão da igreja com Cristo. Por isso que o povo de Deus, gente, preste atenção, não pode banalizar a ceia do Senhor. Deixar de participar da ceia do Senhor. Por qualquer motivo não vir na igreja no dia da ceia. Estou dizendo qualquer motivo. Pode haver um motivo sério, motivo de uma doença, de uma enfermidade, ou um aniversário de alguém muito importante que não é cristão e marcou exatamente no domingo, e você como um parente próximo, você tem que ir, eu entendo. Mas às vezes é por causa de um jogo, porque eu estou indisposto hoje para ir na igreja. A ceia eu tomo no outro domingo. Irmãos,
A ceia é algo importante, é um momento espiritual de suma importância. Não banalize a ceia do Senhor por nada. É quando o povo, a igreja, ela mantém comunhão com Deus. Mas não é só com Deus. Aí é que está o X da questão. É manter comunhão com o irmão também. Mas dentro da igreja, divisões, contendas. E nós nos reunimos aqui. Um diz é de A, outro é de B, outro é de C. Ou porque eu gosto disso, porque eu gosto daquilo. Por quê? O quê, gente? Eu estou amando ver o meu filho aqui no altar, o diácono Tiago, falando sobre amor. Porque Deus é amor. O menor versículo, não, o menor é Jesus chorou. É um dos menores versículos da Bíblia, é Deus é amor. Tudo se resume no amor. A palavra do Senhor diz, como é que vocês dizem que me amam? Eu quero entender isso. Você diz que me ama, mas você não me vê. E o irmão que você vê, você não ama. Então você não pode me amar. Se você não ama quem vê, como vai amar quem não vê? A palavra divisão, irmão, é prefixo de visão. Há um racha no meio. É duas visões, dois pensamentos, duas lideranças. Tudo que tem um prefixo de, irmãos, é diabólico. Que divide. Na matilha, me perdoe usar essa expressão, pelo amor de Deus, só pode ter um líder. E esse líder, às vezes, nomeia o líder de um departamento. E naquele departamento, então, aquele cara do departamento, ele é o líder, nomeado pelo líder maior. Então, naquele departamento, não pode ver outras pessoas componentes daquele departamento contra aquele líder do departamento que foi nomeado pelo pastor da igreja. É divisão. Jesus afirmou, todo reino dividido entre si mesmo não subsistirá. Não vai subsistir. Não tem como. Se houver racha na família, pai e mãe não se entendendo, o pai dá uma ordem, a mãe vai lá, tira a ordem, mas aí o pai vai cobrar, o filho diz, não, minha mãe mandou, minha mãe deixou. Olha aí que coisa ruim, está ensinando o filho errado. Na igreja, mesma coisa, irmãos, em qualquer lugar. Hoje é um momento de comunhão, um momento de nós estarmos juntos. E o diabo semeia entre a igreja, ele semeia contenda, porque ele é o criador da contenda. Satanás é o criador da divisão. Lá no céu, Deus, no seu trono, estava lá, Lúcifer, anjo luz, querubim ungido. Ele chega para alguns anjos e diz, olha, esse cara aí, ele está pensando, falando de Deus, ele está pensando que só ele é dono da cocada preta. Eu também posso mostrar e provar que eu também sou. Eu subirei às mais altas estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Vocês estão comigo ou não? 1/3 dos anjos, eu não sei, meus irmãos, quantos anjos tem no céu. Eu acho que se eu falar de milhões é pouco. Bilhões, talvez. Será trilhões? Eu não sei quantos anjos tem no céu. Eu sei que 1/3 de anjos deram ouvido ao diabo. No caso, Lúcifer, ainda ele era Lúcifer, que significa querubim ungido, anjo luz. Deu ouvido. 1/3. Divisão no céu, racha no céu. Deus chega, olha, aqui não, meu irmão. Quem manda aqui sou eu. Ele pega Lúcifer, muda o nome dele para Satanás, príncipe das trevas. Anjo luz, agora anjo das trevas, príncipe das trevas. E ele pega os anjos, 1/3, não sei quantos bilhões de anjos, deram vida a Lúcifer. E diz assim, vocês hoje não serão mais anjos, vocês serão demônios. Vocês que deram ouvido a Lúcifer, agora vocês vão ser jogados para baixo. Aqui não tem mais lugar para vocês aqui neste lugar. Irmãos, quando há divisão na igreja, Deus, ele lembra de Lúcifer. Quando há contenda e divisão na igreja,
Deus se lembra de Lúcifer. E uma coisa que Deus abomina, que a Bíblia diz, 6 coisas Deus odeia, mas a 7ª ele simplesmente abomina. É aquele que semeia contenda entre irmãos. É muito forte isso, irmão. É muito forte. Mas ainda não acabou não. Coríntios ainda continua dizendo. Para começar, na linguagem de hoje, me contaram que nessas reuniões há grupo de pessoas que estão brigando. E eu creio que em parte isso é verdade. Agora é o mesmo versículo na linguagem de hoje. Vou repetir. Para começar, me contaram que nessas reuniões, às vezes tem reuniões, irmãos, que são feitas. Não é reuniões de edificação, não. Para começar, me contaram que nessas reuniões há grupo de pessoas que estão brigando. E eu creio que em parte isso é verdade. Aí ele vem falando da ceia. Logo a seguir ele vem mais embaixo falando disso. O que eu recebi do Senhor foi o que eu também vos entreguei. Que na noite do Senhor foi traído. Ele no povo. Aí vai. Ele primeiro estava corrigindo algo que estava errado. Irmão, nós vamos participar da ceia, irmãos. Domingo próximo da ceia, o próximo que vem, eu vou estar falando, como eu disse, por que criança participa, tal, não sei o quê, e quem pode participar e quem não pode. A Bíblia diz assim, examine-se, esse texto mais embaixo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. O homem deve examinar-se a si mesmo. Você não tem que examinar o irmão do lado, não, porque nós temos mania de sermos advogado e juiz ao mesmo tempo. Nós temos a mania de julgar os outros. Todo mundo é juiz, irmão. De médico e louco, todo mundo tem um pouco, mas também de juiz também. E não é juiz, eu não vou dizer nem juiz, tem muita gente aqui que é promotor. Promotor de acusação. Mas a Bíblia está dizendo, para de dizer esse irmão aí, vai, miserável aqui vai tomar ceia. Essa miserável aqui, examine-se a si mesmo. Mas é interessante que depois ele diz, examinou, coma. Não é para deixar de comer. Você só vai ver ali o quanto você precisa desse sacrifício que já foi cumprido por Jesus. Senhor, eu preciso muito. Senhor, obrigado. Como eu errei, como eu pequei. Ministério de louvor, como eu dei mole, Senhor. Como eu tenho vacilado. Examinou, coma e beba. Por que há muitos entre vós que estão doentes ou morrendo? É porque comem de qualquer maneira. É como eles mesmos faziam no texto em cima. Ia lá para a ceia, mas era para encher a barriga de comida. Tirando todo o sentido da ceia. E o sentido da ceia é nós examinarmos como nós estamos. Como nós estamos agindo. Mas as pessoas chegam aqui, pegam a ceia, está conversando, está no WhatsApp aqui, ou no Face, seja lá no quinto dos infernos, está com pão na mão, só espera, e o irmão ainda culta, o pastor já botou pão na boca já. Não está, irmão, isso aqui é perigo. O perigo é você participar da ceia, não porque está em pecado, porque aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, irmão. Para a salvação, Jesus já nos purificou de todo o pecado, entenda isso. Mas aqui no nosso dia a dia, a gente peca. Então eu não posso acusar o irmão, porque aquele que disser que não tem é mentiroso. O negócio é você reconhecer nessa hora que é um pecador. E que esse sacrifício veio exatamente para te abençoar. Pensar, Senhor, me ajuda, me dá força eu pecar menos. Não pecar nunca não tem como, irmão, mas pecar menos. Que eu venha pecar coisas novas, não, mas não as mesmas coisas. Pecados que vêm assim de repente, eu nunca pensei em pecar, mas veio, aconteceu, mas ficar na prática. Porque a diferença entre o cristão, o servo de Deus, e o ímpio é que o cristão ele peca involuntariamente, imediatamente se arrepende, pede perdão e muda, continua o caminho. Agora, o ímpio ele vive na prática do pecado, na prática, já é prática dele, ele ama pecar, é natureza dele, pecaminosa, ele ama viver pecando, ele tem prazer. Esse negócio aí da igreja, isso é tudo bobagem. Ele ouve, mas ele não recebe. Você ouve, você pecou, mas está aí
com a consciência assim, para nós entendermos, pesada. Isso é sinal de que você é filho. Aí nessa hora se examine, peça perdão e coma, como diz a palavra, do pão e beba do cálice do Senhor. Perdoe seu irmão. Não participe da ceia de qualquer maneira. Você fez algum irmão chorar, sofrer. Reconcilie com seu irmão, gente. Nós estamos participando de algo tão santo, tão sagrado. Às vezes a gente fica se degradando, brigando, irmão. Eu não queria estar falando, para mim é muito doloroso falar e eu acredito que para a minha família que aqui presente está também. Mas depois que a gente perde alguém que ama, irmão, é tão doloroso. Tu não tem ideia. Tu não tem ideia de como é doloroso perder alguém que você ama. Mas a gente em vida, a gente briga e discute por tanta bobagem. Aí depois vai ficar chorando. E eu volto a dizer, esse não é um choro de arrependimento, é de remorso. É remorso. Sabe quem teve remorso na Bíblia? Foi Judas. Judas não se arrependeu. Ele teve remorso de ter vendido Jesus. Por isso que ele foi e se matou. Arrependimento teve Pedro, por ter negado Jesus. Ele foi lá e chorou amargamente. Aquele ali se arrependeu. Judas teve remorso. É diferente. Às vezes a gente maltrata um irmão, uma irmã, uma amiga aqui da igreja. Aí depois quando morre, o miserável. Eu não sei porque que eu falo tanto miserável, né, irmão? Né? Minha esposa estivesse ali, já ia fazer assim para mim. Porque ela não gostava que eu xingava, né? Miserável é um palavrão. Mas não sei porque que o miserável é miserável. Ela maltrata tanto a irmã morre, a amiga, que ela dizia amiga, aí vai lá pro funeral, ai minha amiga, ai meu amigo, meu amigo. Ah. É agora, irmãos, é agora. Jesus nos dá a oportunidade de nós nos reconciliarmos com o nosso irmão. Irmão, nós somos cristãos. Cristãos é semelhante a Cristo, Filho de Deus. O budista tem os ensinamentos dele. E os seguidores de Buda praticam o ensinamento de Buda. Os espíritas do Allan Kardec têm os ensinamentos de Allan Kardec, os kardecistas. E eles praticam os ensinamentos de Allan Kardec, creem na reencarnação, creem não sei em quê, mas não sei, eles acreditam e praticam. Candomblé, Umbanda, eles têm os ensinamentos deles e os deuses deles. Eles praticam cruzilhada, mata o frango, mata o bode, o bezerro, bebe o sangue, vai num cemitério, come carne humana. Porque é ensinado, eles praticam. Por que que os cristãos não praticam o ensinamento de Jesus, gente? Que é perdoar, não falar mal um do outro, não criar facção, divisão dentro da igreja. Jesus é santo, irmãos. Deus é santo. Isaías, quando esteve perante o Senhor, ele se sentiu o maior pecador. Ele caiu de joelho com o rosto em terra. E ele disse, ele ouviu dizendo, santo, 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 os anjos falando, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Nós servimos a um santo, a um Deus santo. Hoje é dia de perdoar. Hoje é dia de pedir perdão. Hoje é dia de entender que Jesus morreu, porque em breve Ele vai nos levar para morarmos com Ele no céu. Reflita. Quando pegar o pão, o cálice, não deixe de pegar. Não deixe de pegar. Mas ore, fala ao Senhor. Senhor, na primeira oportunidade que eu tiver aqui, eu vou sair, vou abraçar meu irmão
que eu tenho alguma questão contra ele ou contra ela e vou dizer, me perdoe. Ou diga, eu te perdoo. Libera o perdão. Hoje é o dia para isso. É o dia de reconciliação, o dia de perdão, é o dia de perdoar. É o dia de abraçar. É o dia de celebrar. Vou pedir os nossos irmãos que distribuam a ceia do Senhor. Assim seja, assim disse o Senhor. Vamos louvar.